Se for tentar jogar muito vou baixar o emulador fazer o comecei a passar mal. Tem que atualizar o eu achei, tá gravando, vai poder ver. Olá pessoal, vou deixar aqui na sua mente. Como espero que vocês saibam, você vai ganhar prova. Então, eu até vou ver se eu arranjo uma sala maior, porque vocês estão tipo, muito apertadinhos aí. Imagina. Vou ter que fazer 4 modelos de prova para trabalhar com vocês. Mas não, eu quero fazer um modelo só. Se não resolver, eu é legal que já não fácil, só que tem que vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a gente tem bastante coisa aqui nos slides, então temos bastante assunto para conversar, tem bastante matéria para ser discutida. Deixa eu colocar o microfone aqui embaixo, se vocês não vão ouvir depois. Então, por favor, não façam muito barulho também, porque tudo que vocês fizerem de barulho, vocês vão ouvir depois e vai ficar pior para vocês. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais de microfone. Aqui. Show. Tá. Só depois tem que ficar distante aí, não vou ficar falando. Então, se vocês falarem besteira perto do vídeo, tipo, sei lá,
uma sala descobriu que alguém estava grávida uma vez por causa da câmera. Então, não façam isso, beleza? Então, pessoal lá. tipo assim, principalmente vocês assim, que estão nessa volta, tomem cuidado com o que vocês vão falar. Vocês estão... eu não vou editar não. Fazer o close, então. Tá? Então é o seguinte, a gente tem então bastante conteúdo para falar. A gente vai falar até a parte de circuitos e codificadores, que foi o que a gente falou no último aula. Tá? E aí, tudo isso pode cair na prova. Tá? De uma maneira conjunta, por exemplo, às vezes misturando as matérias, às vezes uma matéria exclusiva, às vezes pode ser de um exercício prático, às vezes pode ser um exercício teórico, às vezes pode ser um exercício prático e teórico. Então, vamos ver como isso vai se dar. Beleza? Então, o que a gente tem sobre a disciplina, quando a gente começou essa disciplina no primeiro dia de aula, que foi o que a gente falou que a gente teria no conteúdo programático. Então, identificar as grandezas elétricas, medi-las, relacioná-las e dizer qual que é a importância delas dentro do contexto de circuitos e sistemas digitais. Tá? Diferenciar circuitos de corrente contínua, circuitos de corrente alternada, avaliando de maneira crítica cada dispositivo que compõe esse circuito. Tá? Quando a gente começa a trabalhar em lógica, a partir dali é tudo corrente contínua, tá? A gente não trabalha mais com corrente alternada. Corrente alternada entra só nessa parte inicial dos circuitos, onde a gente tem tipo, o funcionamento de indutor, capacitor e essas coisas do gênero. Tá? Manusear instrumentos, a gente 2 dias aí comeu caiu árvore, então a gente ainda não teve pouca oportunidade de manusear, mas a gente vai manusear, eu espero que tenha confiança que até o final do semestre a gente vai conseguir. Analisar expressões oriundas de álgebra booleana, realizar simplificações definidas por tabela verdade, nota de Carnot, né? Então isso aqui está bem claro. Aplicar os conceitos de portas lógicas, circuitos digitais, nas expressões algébricas booleanas, através de simplificação de expressão e projeto lógico de circuito. Então isso aqui também, tipo, tranquilinho para vocês, certo? Identificar e escrever os principais circuitos digitais presentes em equipamentos computacionais e descrever os funcionamentos de circuitos de memória. Então, esses 2 últimos aqui vão ser inseridos ainda dentro do conteúdo, digamos assim, vão estar presentes na prova 2. Manusear instrumentos, vocês não vão ser cobrados, vocês vão aprender, mas vocês não vão ser cobrados sobre, então não vai ter tipo na prova. Nunca vai cair uma questão de prova, tipo assim, sei lá, qual botão eu aperto para uma onda no formato X aparecer no osciloscópio? Não vai ter esse botão. Você estudou a passar ATS? Não? Sim, passaria. A ATS geralmente tipo, é bem de boa. Tá? É que a APS geralmente envolve alguma coisa de laboratório. Então, como a gente não foi para laboratório, ainda não teve APS, mas está no plano. Não se preocupe. No pior das hipóteses, a APS vai ser alguma coisa de matérias que vocês já viram. Não é nada do outro mundo. Tá. Então, biblioteca, plano de ensino, plano de aula, tudo mais. Então, aqui a gente começa de verdade com o conteúdo. Então, o nosso conteúdo começa aqui em propriedades elétricas com essas coisinhas aqui, certo? Vou botar aqui no nosso perfil, para ver se vai parar de dar notificação do meu. Então, vamos lá. Obviamente, eu vou dando ênfase no que eu acho que é importante, no que é aquilo que não é tão importante assim. Tem coisas que eu vou falar, isso aqui não vai cair nem a pau, então fica de acordo, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se ficar um pouco rápido, não se preocupem, por isso isso aqui na câmera. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui nas propriedades elétricas? Então, nas propriedades elétricas, a gente tem o quê? A gente tem que o que a gente está querendo estudar é como os componentes elétricos vão se comportar dentro dos materiais, certo? Então, por exemplo, a gente tem os neurônios, os prótons e os elétrons. Aqui a gente vai estar baseado, ou basicamente, estudando sobre movimentação de elétrons. Então, a gente está ignorando a existência de prótons e nêutrons, está simplesmente trabalhando em cima dos elétrons. Tá? Bom, falando de elétrons, então a gente tem que movimentação de elétrons geralmente considera-se uma condução de elétrons. Tá? O que seria essa condução de elétrons? Bom, basicamente é uma movimentação de uma carga elétrica, uma movimentação de uma massa de elétrons de um lado para o outro, gerando um campo ou gerando uma corrente. Certo? Existem materiais que são bons condutores, existem materiais que são bons condutores, existem materiais que são bons indutores, então depende do material que a gente quer trabalhando, depende da propriedade que a gente quer atribuir a ele. Por exemplo, um bom condutor é o ferro, certo? Um mau condutor, o vidro. E assim por diante. Tá. Como o vidro é um mau condutor, na verdade a gente não usa a palavra mau condutor. É que nem tipo, a gente usa quente, frio, a gente não usa pouco quente, ou muito pouco frio, a gente usa quente e frio. Então não é condutor e pouco condutor, a gente usa condutor e isolante, basicamente por notação. Tá?
nesses materiais isolantes, a gente tem que, ao invés de facilitarem a condução dessas massas de elétrons, eles tentam impedir a condução dessa massa de elétrons. E quando ele impede essa massa de elétrons, ele isola essa massa em uma das pontas, impedindo que passe corrente. Tá? Bons exemplos de materiais isolantes, como eu falei, o vidro, a borracha, a cerâmica, o plástico. Tá? Plástico depende do plástico, tem vários tipos de plástico que quiserem. Plástico aqui como tipo qualquer plástico. Tem plástico que conduz eletricidade, tem plástico que não conduz eletricidade. Então depende da matéria-prima do plástico, ainda mais agora que a gente tem tipo plástico feito de açúcar. Não é tão genérico assim. Tá? E os semicondutores. O que são os semicondutores? Bom, se a gente tem o cara que conduz muito, o cara que isola muito, a gente tem o cara que nem isola nem conduz, certo? Então ele é considerado um semicondutor. Depende do ambiente onde ele vai estar inserido, ele vai agir como condutor, depende do ambiente onde ele está inserido, ele vai agir como isolante. Tá? O que o ambiente pode influenciar? Pode influenciar a temperatura, pode influenciar pressão, pode influenciar, por exemplo, outros materiais que estão presentes no ambiente. Tá? Tudo isso pode influenciar com que o meu componente seja mais condutor ou mais isolante. Mas, considerando que isso não é tipo um nível tipo em escadas, é literalmente uma escala onde você tem uma constância, uma escala contínua de condutor até isolante, então você tem uma região de semicondutores, certo? Bons exemplos de semicondutores são os semicondutores que a gente usa dentro da computação, o silício. Tá? Outros caras que são bons, o germânico e o galho. Tá? Arseneto de galho. Né? Na verdade só o galho, o arseneto não. Tá. Bom, ainda em cima de semicondutores, como ele é uma grande região central, onde ele não diz nem que ele é condutor nem que ele é isolante, a gente acredita que ele é um semicondutor, dentro dessa categoria a gente não pode classificar todo mundo como semicondutor. E aí a gente tem, tipo, que dentro dessa categoria a gente tem algumas subclassificações. Por exemplo, existem semicondutores intrínsecos, tá? Que são baseados na estrutura elétrica, tá? E os semicondutores extrínsecos, tá? Que são devidos a impurezas. Então, por exemplo, quando o silício, o silício puro, ele é um semicondutor. Então, ele é um semicondutor intrínseco. Tá? Agora, por exemplo, eu consigo dopar o silício para que ele seja condutor? Consigo. Então, aí ele vai virar um semicondutor extrínseco. Tá? Então, se eu dopar ele com, tipo, sei lá, galho, vai ser beleza. E o que é essa dopagem? Tá? Então, o que é criar um semicondutor extrínseco? Tá? É dopar o meu semicondutor. Então, eu vou dar para ele, vou colocar elementos dentro dele que não pertencem a ele. Tá? Essa dopagem pode ser feita por um processo químico, pode ser feita por um processo de jateamento, pode ser um processo de pressão, pode ser um processo de derretimento e mistura. Tá? Existem vários processos do qual a gente pode fazer essa dopagem. Tá? E quando a gente dopa esse semicondutor, obtendo um semicondutor extrínseco, a gente tem mais duas categorias que surgem daí. A gente tem semicondutores do tipo N e semicondutores do tipo P. Tá? Então, por exemplo, o silício, ele é um semicondutor intrínseco. Aí ele tem dois filhos extrínsecos. Ele tem os semicondutores do tipo P e os semicondutores do tipo N. Certo? Qual que é a característica de cada um deles? Bom, semicondutor do tipo N, a gente tem que dentro da camada de valência, ele tem 5 elétrons na última camada. Certo? Ou 5 camadas na camada de valência. 5 elétrons na camada de valência. O que significa isso? Bom, a gente tem 4 elétrons que estão formando pares, que estão formando junções elétricas, e a gente tem um quinto elétron que está solto, passeando ali pela região. Certo? Esse quinto elétron que está solto nessa região, ele vai ser o cara que vai conduzir o potencial elétrico. Então, por exemplo, vamos dizer que, tipo, pensa naquele joguinho escravo de Jó. Tá? Todo mundo sabe que o joguinho tem os copinhos, né? Então você tem que passar o copo para o lado. Então, tipo, você passou o copo do outro lado, pegou um copo na sua frente, porque o outro lado colocou o copo na sua frente. Então todo mundo vai continuar com um copo, só que todos os copos tiveram uma movimentação, certo? Isso basicamente é o que acontece com o semicondutor tipo N. Então você tem elétrons e todo mundo vai ter elétrons, só que você tem esses elétrons se movimentando. Então você tem que você passa o seu elétron para frente e recebe um outro elétron de trás. Ficou estranho. Tá? O que a gente tem nesses elétrons? Então o que são os componentes que conseguem formar esses semicondutores tipo N? Então a gente vai dopar, por exemplo, o silício com o artimônio, com o fósforo ou com o arsênio. Tá? Obtendo então alguma coisa parecida com essa estrutura. Então, por exemplo, a gente tem um monte de silício com as ligações covalentes aqui no meio entre eles,
E a gente tem alguns elementos aqui no meio, por exemplo, de arsênio, tá? E os elétrons livres. Então, tipo, ó, tá aqui o elétron livre, certo? Por conta de ter esses elétrons livres, agora o meu silício, que ele era puramente semicondutor, agora eu dopei ele para que ele seja um semicondutor do tipo N, que vai conduzir corrente. Então ele é um semicondutor que tende a conduzir corrente, certo? E o semicondutor do tipo P? Bom, a gente vai pegar esse mesmo material semicondutor e vai dopar ele com outros elementos, que ao invés de ter 5 elétrons na última camada, a gente tem 3 elétrons na última camada, criando, na verdade, uma lacuna, certo? E o fato de eu usar a palavra lacuna não significa que é um espaço a ser preenchido. É um espaço que não deve ser preenchido e não tem como ser preenchido. Tá? Então, fique com essa ideia na cabeça. Tá? Então, por exemplo, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar alumínio, índio, boro, galho ou algum outro elemento para conseguir fazer essa covalência. Tá? Então, por exemplo, aqui silício com galho. Então eu peguei meu silício, enfiei galho dentro do meu silício, e aí agora eu tenho alguns buracos, certo? Ao invés de ter elétrons livres, eu tenho buracos. Pela nossa imaginação, a gente pensaria, bom, tem buracos, o outro tem elétrons livres, eles vão combinar e pronto, fechou o bagaço, né? Combinou, todo mundo tem agora todos os elétrons preenchidos. Não, não é bem assim. Esses buracos, na verdade, eles são um campo elétrico, um campo magnético, na verdade. A gente pode considerar campo magnético, se bem que a física funciona um pouquinho menor, um pouco diferente nesse ambiente, mas ele é um campo gravitacional, elétrico, sei lá, que impede que um elétron ocupe aquele espaço. Então, vocês já fizeram a experiência de pegar tipo, 2 ímãs e tentar chegar 2 ímãs perto? Se você coloca de um lado, ele bate, se você coloca do outro lado, você fica aqui e você não consegue aproximar eles sempre ficam com uma distância. Todo mundo já fez essa experiência? Todo mundo já viu que isso acontece? Então, o que acontece? Justamente aquele espaço você não consegue preencher, por quê? Porque um ímã está empurrando o outro e os campos elétricos estão se batendo. E é justamente o que está acontecendo aqui no meio. Então você tem uma lacuna. Essa lacuna aqui está sendo preenchida por quê? Por um campo elétrico. Então isso daqui está gerando um campo magnético que está impedindo com que o elétron passe. Certo? Então o elétron não consegue chegar perto desse espaço. Então ele se torna um isolante. Por quê? Porque ele emite um campo que empurra os elétrons para longe dele. Certo? Então, isso são semicondutores tipo N e semicondutores tipo P. Então, P isola, N conduz. Diga. É verdade que quanto mais perto do átomo está do equilíbrio do octeto, mais condutor ele é? Depende. Na verdade, é porque a gente tem aqueles esquemas de camadas do SPD, SPDF, acho que é. E aí você tem as tríades de cada camada. Então, depende do elemento do qual você está tratando, você vai ter uma quantidade de elétrons dentro de cada um deles. Por exemplo, o ferro é o octeto, mas tem elementos, por exemplo, que são mais condutores com camadas de 4, quando você tem menos elétrons, ou elétrons que têm camadas de 32. Então, tipo, depende do elemento químico com o qual você está tratando. Então, depende do elemento químico, isso é verdade, depende do elemento químico, isso não é tão verdade assim. Então, por exemplo, tem elemento químico com 8 elétrons na camada de valência, ele vai ser um isolante. Tem elemento químico com 8 elétrons na camada de valência, ele vai ser um bom condutor. Então, isso vale mais para o ferro exclusivamente, tá? Ou para os elementos que estão naquela família dos metais condutores. Tá? No ouro, por exemplo? No ouro, na verdade, acontece um outro processo. Porque o ouro, na verdade, ele não reage. Então, tipo, como ele não reage, ele é um condutor, ele é um ótimo condutor, mas a principal vantagem do ouro é a não reação dele com outros elementos. Então, tipo, ele é difícil de reagir com qualquer outro elemento. Então, você não consegue dopar o ouro para tirar a característica dele. Então, ele é um bom condutor. Mesmo que você dope ele com, tipo, cobre, você não vai continuar tendo ouro. Então, você vai continuar tendo a mesma característica. Você vai ter, possivelmente, um fator de expansão, calor, térmico, outras coisas diferentes, mas o fator de condução você não vai conseguir tirar dele. Você vai conseguir fazer o ouro ser isolante. Na verdade, tipo assim, materiais que são puramente condutores, puramente indutores, é difícil você fazer arrastar eles para alguma outra categoria. Então, por exemplo, se você pega o ferro, você não tem como fazer o ferro ser um isolante. Por quê? Você teria que dopar tanto ferro que ficaria tão pouco ferro dentro da composição que já não conseguiria ser o ferro dopado, seria um elemento dopado de ferro. Então você acaba perdendo a característica da dopagem. Mas você pode ter ligas metálicas que têm características diferentes. Tá. Bom, aí depois tem a lei de Ohm, então tem tipo a ideia de força elétrica, sobre resistividade, indução e coisas do gênero, que, né, passa assim. Vocês viram quanto vocês precisam saber da lei de Ohm, né?
Condutividade elétrica. Bom, o que a gente tem dentro de condutividade elétrica? Bom, a condutividade elétrica, a condução de um material é medida em ohms, tá? Porque é essa ferradura aqui. Tá? Como que isso funciona? Isso funciona onde a gente tem uma escala, então, que vai tipo de um número de zero a um número muito grande, tá? Então ele é uma escala contínua onde você consegue medir a condutividade de um elemento. Ou ohms, talvez a resistência de um elemento. Tá? Pode ser resistência também. Então, quando a gente tem um bom condutor, significa que a quantidade de condutividade dele está próxima de 10 a menos 8 ohms, certo? Quando você tem um bom isolante, ele está próximo de 10 a 14 ohms. Então, olha só a diferença aqui. Aqui a gente tem um grau de magnitude de tipo 10 elevado a 22, certo? Então, tem um grau de distância da quantidade de condutividade em ohms de 10 a 22 de distância entre condutor e isolante. E o que eu tenho aqui no meio? Bom, aqui no meio eu tenho caras que não são nem tão bons condutores, nem tão bons isolantes, que são geralmente os semicondutores. Qual que é a faixa de semicondutor? Bom, a faixa de semicondutor é de 10 a menos 5 até 10 a terceira. Mas o que acontece nessa faixa de 10 a menos 5 até 10 a menos 8 e de 10 a terceira até 10 a 14? São mal condutores e maus isolantes, mas eles ainda são condutores isolantes, mas eles também não são considerados semicondutores. Então, tipo assim, a categoria condutor é de 10 a menos 8 para baixo. A categoria de isolante é de 10 a 14 para cima. A categoria de semicondutor é de 10 a menos 5 até 10 a terceira. Quem está fora desses intervalos, eles não são considerados nenhuma dessas três categorias. Eles são elementos de transição, digamos assim. Tá? É possível ter um elemento de transição? É, mas depende do que você quer fazer com ele. Tá? Então, qual que é o seu objetivo com ele vai ser a grande pergunta. Tá. Então a gente tem aqui a condutividade elétrica, então tipo, como que a condução dentro desse sistema vai funcionar. Então a gente tem aqui o nosso sistema que tem a consideração do ohms, que é aqui uma tabela, e através disso a gente consegue chegar na resistividade elétrica, certo? Bom, condução elétrica, tá. Condução elétrica basicamente é tipo o quanto de um certo componente consegue conduzir, então é a capacidade de condução, de quantidade de elétrons que tem dentro desse elemento, certo? Que está ligado à camada de valência, certo? E a gente também tem a rigidez dielétrica. E o que é a rigidez dielétrica? É quanta energia eu preciso colocar para fazer com que o material seja condutor, ou para fazer com que o material conduza eletricidade. Então, por exemplo, vidro ele é isolante, certo? Mas significa que ele não conduz? Não, só significa que ele precisa de muita energia para conduzir. Quanto? Bom, aproximadamente 900 mil volts. Então, tipo, você precisa ter 900 mil volts para fazer o vidro conduzir. Então, se estiver dando raio, se isola dentro de uma bolinha de vidro. Resolve. Vai para a bola de Natal. Outras relações. Então, por exemplo, o ar são 30 mil kV. Então, tipo assim, ele precisa ter 30 mil volts para conseguir fazer com que o ar conduza eletricidade. O ar conduz eletricidade? Conduz a 30 mil volts. Um exemplo disso. Raio. O raio nada mais é, tipo, não tem um fio ligando ali. O raio ele quebrou a rigidez elétrica do ar e fez com que o ar conduzisse a eletricidade da nuvem para o sol. Ou o sol para a nuvem, do tipo do raio. E aqui tem alguns outros exemplos, algumas outras coisas com outras rigidezes. Então, tipo, a quem interessar possa ter essas informações aqui. Bom, e resistividade elétrica? Bom, resistividade elétrica basicamente então é de acordo com o material. Cada material tem a sua resistividade, que pode ser calculada, e essa resistividade depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, a resistividade total do material depende da resistividade térmica, mais a resistividade das impurezas, mais a resistividade da deformação. Então, por exemplo, você pega um fio, você dobrou o fio, o que você fez? Bom, você tem aquele fio tem uma resistência. Mas quando você dobrou aquele fio, naquele ponto de dobra, geralmente o fio vai ficar laranja. Então, por exemplo, você está colocando lá um curto naquele fio e está aquecendo aquele fio. Então, naquele ponto ele vai começar a ficar laranja. Por que naquele ponto ele vai ficar laranja? Porque tem uma resistência maior, certo? Porque ele foi deformado. Então, eu tenho além da resistência total do fio, eu tenho mais uma resistência de dobra, certo? Então, naquele ponto, vão ter mais elétrons chegando e menos elétrons passando para frente.
E aí, por conta disso, ele vai criar um acúmulo e esse acúmulo de elétron vai ser transformado de potencial elétrico para potencial térmico. Ou luminoso, ou qualquer outro potencial que possa existir. Então, aí aqui tem um pouquinho sobre as resistividades, como que isso aumenta, como que isso acontece, tudo bem? Tá. E em relação às impurezas, tá? Resistividade em relação à impureza. Então, vocês se lembram que ali na fórmula tinha uma resistividade da impureza. O que significa isso? Bom, então, por exemplo, você vai pegar o cobre puro, tá? Então, o cobre, ele tem uma resistividade característica de acordo com a temperatura onde ele está trabalhando, certo? Se eu dopar esse cobre com algum outro material, eu vou fazer com que a resistência dele seja alterada. Então, por exemplo, se eu dopar o cobre com 1,2% de níquel, essa resistência agora que ele tem. Então, ele aumentou a resistência dele. Com 2,6% de níquel, aumentou mais ainda. 3,32, aumentou mais ainda. Certo? Então, eu posso dopar os meus materiais de acordo com a resistência que eu quero produzir. Então, por exemplo, como que a gente tem resistências de diferentes tipos, ou fios para diferentes cenários. Então, eu tenho um fio que consegue suportar 10 mil volts passando dele. Aí, de repente, eu estou dentro de casa, tenho um fio que é 110 e ele derrete. Por que acontece isso? Bom, basicamente porque eu tenho resistividades diferentes dentro de qualidades, também processos diferentes dentro de cada um desses fios. Certo? Então, acontece. O que a gente tem de resistividade elétrica dentro dos materiais? Então, por exemplo, aqui tem alguns materiais e as resistividades elétricas deles. Vocês não precisam saber essa tabela é mais para a curiosidade de vocês, beleza? Só para vocês terem uma noção de quanto que é a resistividade dentro de cada um desses materiais. Então, esqueci, silver é o que mesmo? Prata. Bom, então aqui, ó, prata tem um fator de condução 6.8 vezes 10 a 7. O ouro tem um fator de condução 4.3 vezes 10 a 7, certo? Que mais? Ó, o ferro, 3.8 vezes 10 a 7. Platina, 0.94 vezes 10 a 7, certo? Então eu tenho um fator de condução aqui. Pergunta, por que a gente usa o ouro, não a prata, dentro, por exemplo, de material de computação? Então, você sabe que dentro da computação a gente tem muita coisa que é feita de ouro, certo? Tem vários fios, várias ligações que são feitas dentro do computador, feitas puramente de ouro. Por que a gente coloca ouro dentro desse material? Por exemplo, se a gente tem que prata tem uma condução elétrica muito melhor do que o ouro. Não, prata também derrete. Para deixar mais caro? Não, também. Não, a resistividade da prata é maior. A condução da prata é maior. Porque ele não é impuro. Ele não se torna impuro. É uma boa reação. Tipo assim, a prata não reage, ou melhor, a prata reage e oxida muito rápido, o ouro não reage tanto. É uma boa explicação. Mais alguma? Ele não perde? Ele não perde a condutividade. Tem a ver também com a reação, por exemplo, ao ar. Tá? Mas tem essa parte da condutividade, que tipo, se você colocar a prata e ele oxidar, ele vai tipo, ter prata oxidada, então tipo, a oxidação acaba diminuindo essa condutividade. Mas também tem outro fator. O ouro ele oscila de tamanho muito menos do que a prata. Certo? Então a prata, quando se aquece, ela aumenta, ela comprime e expande muito mais do que o ouro. Então se você coloca um fiozinho ali dentro de ouro, e de repente o processador chega a 120 graus Celsius, o ouro ele aumentou um pouquinho de tamanho, mas ele não aumentou o suficiente, por exemplo, para criar uma dobra. Certo? A prata, por exemplo, nesse mesmo cenário, ele poderia aumentar e criar uma dobra, poderia gerar um curto, bater um fio no outro. Certo? Então, enquanto o ouro não causa esse problema. Bom, mas isso para dentro dos circuitos. Quando a gente está fazendo ligação, por exemplo, a gente tem solda de prata. Tá? Por que a gente tem solda de prata? Porque prata é barato. Ah, mas prata não é tão barato assim, não. Prata é barato pra caramba. Pega prata e pega ouro, você vê que prata é barato. Prata é barato. Ah, mas então por que o fio da rua não é feito de prata? Porque o cobre é mais barato ainda. Por isso, se já rouba o fio de cobre, se já rouba o fio de cobre, imagina fio de prata, o que ia acontecer? Né? Então, sobre o cobre, o que a gente tem sobre o cobre? Ele é barato, ele é abundante, ele tem uma alta fator de condução, porém ele é macio. Tá? Então ele tem esse porém.
O cobre puro, por si só, ele é muito macio. Mas a gente acaba empregando ele na forma de liga. Então a gente dopa o cobre, por exemplo, com berídio, e aí você acaba criando uma liga um pouco mais dura, um pouco mais rígida. Certo? Então, porque se fosse um cobre puro, você poderia tipo, morder o cobre e ele vai amassar. Ou dobrar o cobre e ele não vai voltar. Agora não, ele seria uma liga um pouco mais dura, então menos macia. Tá. Bom, então isso aqui é a parte de propriedades elétricas e a gente fala agora sobre alguns dispositivos que usam essas propriedades elétricas. Quem são eles? São dispositivos semicondutores. Tá? Quem são os nossos dispositivos semicondutores? A gente tem três principais, que são os diodos, os transistores e os capacitores. Tá? O que os diodos fazem? Bom, os diodos são semicondutores que conseguem criar como se fossem catracas, como se fossem impeditivos. Então ele permite que uma corrente elétrica passe de um lado para o outro, mas ele impede que a corrente volte. Certo? Como que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque ele usa um semicondutor N e um semicondutor tipo P, e a combinação desses dois semicondutores acaba criando um elemento que tem essa característica. Tá? Como que isso acontece? Bom, se você pega um diodo e coloca o lado positivo, então o lado do qual sai, que fornece elétrons, entrando por dentro dele, ele vai passar, criar uma ponte e criar a condução elétrica. Se você inverter a pilha, ele vai tentar vir, vai chegar aqui, ele vai ter uma barreira e não vai conseguir entrar. Tá? Como que essa barreira funciona? Bom, você tem um semicondutor tipo N e um semicondutor tipo P, certo? Vamos lá, primeiras decências. Então, eu tenho que o diodo ele é uma junção N e P. Então, ele é um N e um P. O que significa ser um semicondutor do tipo N? Um semicondutor que conduz. Então, ele tem elétrons livres. Certo? Então, ele tem elétrons livres, certo? E o semicondutor tipo P, ele tem lacunas, certo? Então o que acontece? Quando eu coloco corrente, por exemplo, desse lado de cá, então eu jogo a corrente por aqui, o que ele vai fazer? A minha corrente vai carregar de elétrons e vai começar a colocar mais elétrons dentro dessa parte N. Certo? E aí ele vai começar a ter uma capacitância aqui que vai ser acumulada de elétrons também no fio. Certo? Pela quantidade de elétrons que ele vai ter nessa capacitância, ele vai começando a criar